Palestra: Gestão do Conhecimento. A mudança de paradigmas empresariais no século XXI. Palestrante: Rosemary Juliano Longo, consultora professora e autora do livro Gestão do Conhecimento. A mudança de paradigmas empresariais no século XXI. Uma salva de palmas. Bom dia. Vou chegando, vou dar meu bom dia formal. E vai ser assim, nós vamos bater um papo. Eu aproveitei as 500 perguntas que o Fábio recebeu e anotei tudo aqui, porque eu falei, gente, que delícia. Algumas dessas perguntas, talvez eu consiga falar um pouco sobre elas no processo da apresentação desse livro. Outras depois eu posso complementar, se vocês quiserem também me fazer perguntas. Porque eu ainda brinquei que eu falei, o Fábio fez uma apresentação linda, com símbolos para dizer um pouco dele. Eu não fiz isso e ocultei dos meus slides o mini currículo, porque é muito chato. Fica lá lendo aquelas coisinhas, isso não faz muito sentido para mim. Mas então eu queria dizer para vocês o seguinte, primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Eu morei 14 anos em Brasília, agora em março fizeram 40 anos que eu entrei na Embrapa. Eu tenho alguns amigos presentes aqui que me conhecem há 40 anos. Eu trabalhei no IPEA e na ENAP, trabalhei na ENAP 1 ano, trabalhei 6 anos no IPEA, e isso tudo aconteceu até 1996, quando eu saí da Embrapa, eu fui uma das primeiras a entrar na lista do programa de demissão voluntária, e fui-me embora de Brasília, fui para São Paulo, e quando eu saí daqui, eu saí com uma indagação. O que vem depois da gestão da qualidade total? Nós somos nucleadores no IPEA, neste prédio, né? Mas no IPEA nós somos nucleadores do Programa de Gestão da Qualidade Total, e sempre me incomodava aquela história da melhoria contínua. Eu dizia, melhoria contínua, 100%, 120%, 130%, o que acontece depois? E quando eu saí daqui para São Paulo, eu saí e montei um grupo de estudos na USP para estudar a gestão do conhecimento. Porque para mim estava muito claro, e embora essa palavra era pouco conhecida, mas estava muito, muito claro, que era a partir do conhecimento, prerrogativa do sujeito e não do objeto, da construção coletiva desse saber que poderia partir dos indivíduos, é que nós íamos conseguir ter essa tal melhoria contínua. Essa coisa que ia estar sempre melhor, que ia estar acontecendo e que ia poder fazer o que eu acredito que faz hoje, fazer face aos desafios do contexto que nós vivemos de século XXI. Onde nós sabemos que tudo muda e muda muito rapidamente, e nós nunca sabemos para que lado a mudança vai. Então, eu comecei a pensar em gestão do conhecimento lá atrás, e montei esse grupo em 98, quando a gente ainda não tinha disciplina de gestão do conhecimento das escolas, faculdade, quando ninguém sabia bem dizer, de que nós estamos falando? Que gestão do conhecimento é essa? Além disso, eu sou bibliotecária, eu vi que alguns aqui fizeram essa pergunta, eu tenho 40 anos de graduada em biblioteconomia, eu tenho um mestrado em ciência da informação no Canadá, eu tenho um doutorado em transferência de tecnologia na Inglaterra, eu sou docente do ensino superior há apenas 35 anos, então tem pouco tempo que eu trabalho nessa área. Eu vi que tem uma moça da GV, eu sou autora do curso de gestão do conhecimento da GV Online, e é uma preocupação que a GV tem, o curso está no ar há 10 anos, e tem várias instituições públicas e privadas capacitando pessoas da maneira que eles podem nessa área de gestão do conhecimento. Eu sou professora em São Paulo, da Business School de São Paulo, da FIAP, que é uma outra resposta, todos os MBAs da FIAP têm gestão do conhecimento no currículo. Os MBAs em TI da Business School têm gestão do conhecimento no currículo. E tem também, eu sou docente de gestão do conhecimento e de gestão da complexidade. Eles trabalham com gestão da complexidade como disciplina tronco,
mobilizando exatamente as pessoas para entender melhor esse contexto, para pensar em como é que eu mobilizo inteligência e conhecimento nas organizações para fazer com que a gestão do conhecimento deixe de ser uma coisa legal, como o Fábio disse, e passe a ser algo essencial nas organizações. Eu tenho mais experiência na iniciativa privada, mas estou terminando agora um projeto de 2 anos na Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, implantando 6 projetos de gestão do conhecimento, porque a Secretaria da Fazenda teve a mesma angústia e vem há 6 anos capacitando pessoas da Secretaria em todos os níveis, em gestão do conhecimento, porque eles perdem a cada 4 anos 700, 800 profissionais e contratam outros 700 e 800 profissionais, e o conhecimento vivia sendo perdido, porque nunca dava tempo para passar esse conhecimento essencial daqueles que estavam indo embora para aqueles que estavam chegando. E eles começaram agora a encontrar uma resposta para isso. Então, acho que vai ter, assim, dá para a gente conversar um monte de coisa sem eu nem continuar fazendo a palestra. Mas tem 2 coisas que ele falou que eu também quero contar. Né? Eu sou do Rio, saí de lá há 40 anos, rodei o mundo inteiro, e quando eu saí daqui para São Paulo, eu fiz alguma coisa muito especial para mim. Eu fui mãe aos 50. Eu vou fazer 63 anos mês que vem. Eu tenho gêmeos de 13 anos, lindos de morrer. Isso me deixa um pouco diferente. E eu não sou santista, e o Fábio sabe disso, mas no Rio eu sou Flamengo e em São Paulo eu sou corintiana. Entende? Então, isso meio também que me caracteriza, né? A gente não perde as origens, mas como, e toda vez que o Fábio vai para São Paulo, em geral, o Corinthians está batendo no Santos, tadinho dele. O que a gente pode fazer, né? Faz parte da vida. Então, é assim que a coisa vem funcionando. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, da maneira mais simples possível. Me interrompam se quiserem. Se tem uma coisa que eu não tenho nenhum problema na vida, é de ser interrompida para responder uma pergunta, eu continuo depois numa boa. Depois, no final, se quiser fazer mais pergunta também, mas fiquem à vontade. A gente vai fazendo isso da maneira mais informal possível. O que eu queria contar para vocês? Conhece esse cenário? Olha só, que mundo. Né? Olha o mundo que a gente vive. Né? É um mundo onde a incerteza e a mudança fazem parte do nosso dia. A gente nunca sabe o que vem, muda todo o tempo todo. A complexidade aumenta, 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 e a incerteza e a ansiedade são doenças do século. Né? Nós só sabemos que vai mudar, mas nós não sabemos para que lado vai, e nós não sabemos quais são as competências que nós precisamos ter para conviver nesse cenário. Então, na hora que o Fábio fala do desenvolvimento das competências da gestão do conhecimento, você diz assim, em que mundo eu estou vivendo, qual é o desafio que eu tenho para daqui a pouco e como é que eu vou lidar com ele. A gente vive o tempo todo assim e vocês conhecem as palavras de ordem. Né? As palavras de ordem são essas. Muda tudo o tempo todo, se eu não estiver conectado, eu estou morto. Né? Hoje o Fábio, quando abriu, falou, olha, vamos desligar os celulares, o que não significa que ele não esteja ali do lado, que a gente tenha que olhar, que a gente tenha que saber o que está acontecendo no mundo, que a gente está lá no WhatsApp, que a gente está lá vendo, será que aconteceu alguma coisa no mundo enquanto eu estou aqui escutando o Fábio falar? Né? Porque a sensação que dá é sempre essa, na hora que eu sair no auditório, que mundo eu vou encontrar ali fora? Né? O que vai estar acontecendo ali? E, cada vez mais, a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade do planeta, a gente tem que se preocupar com a nossa sobrevivência, a gente tem que se preocupar com qualidade de vida. Né? E a gente fica assim, como é que a gente faz isso? Né? O que nós precisamos ter? Né? Do ponto de vista corporativo, seja iniciativa pública ou privada, a gente tem que ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Né? Esse é o nosso olhar sobre a estratégia, é o nosso olhar sobre esse mundo. Onde é que eu quero chegar, qual é a minha visão de futuro, quais são as minhas metas de médio e longo prazo e como é que eu faço lá passo a passo. Algumas perguntas que vocês fizeram. Como é que eu implemento? Como é que eu monitoro? Como é que eu acompanho? Qual é o perfil desse profissional? Como é que ele vai ficar? Calma, né? Eu tenho que saber onde eu quero chegar.
Mas eu também tenho que saber o curto prazo, porque o longo prazo não acontece sem o primeiro passo. É muito fácil a gente dizer, não, vamos fazer grandes ideais, grandes propostas, e ninguém anda porque ninguém sabe como é que começa. Então, a gente tem que começar. Né? A gente está falando de quê? Né? Quais são os desafios do novo milênio? Flexibilidade, flexibilidade, flexibilidade. Esses são os grandes desafios do novo milênio. Eu não sei fazer isso não, tá, gente? Eu já estou velhinha demais para tanta flexibilidade. Mas, de verdade, nas organizações, você tem que inovar, é prerrogativa, você tem que fazer uso intensivo de conhecimento e você tem que saber de qual conhecimento nós estamos falando. Conhecimento se torna obsoleto. Né? Uma pesquisa do Google, em maio do ano passado, diz que alguns conhecimentos se tornavam obsoletos 15 segundos depois que eles haviam sido criados. O que eu faço com isso? Né? É todo o conhecimento, e aí a gente vai falar assim, as barreiras, né? Conhecimento ainda sinônimo de informação, sinônimo de poder, e aí eu não compartilho o meu? Que bobagem. Posso deixar de estar compartilhando um, que ninguém vai precisar dele daqui a pouquinho. Né? E deixo de aprender, porque eu aprendo a partir do compartilhamento, da interação e da socialização com outras pessoas. Uma excelente fonte de aprendizagem. Então, compartilhamento é palavra de ordem, e nós ainda temos nas instituições públicas e privadas um monte de gente pedindo, pelo amor de Deus, meu conhecimento, você está louco, cara? Estudei que nem um doido, veio esse fedelinho ali querer saber como é que faz. Vai para a escola, menino, vai aprender. Não é de ser comigo. Eu escutei isso de diretores de empresas. Né, revoltados de terem que compartilhar os seus conhecimentos com essa geração X, Z e tal, que está chegando, Y, esses jovens que vêm aqui só para atrapalhar a nossa vida. Enquanto eu construí o meu sólido conhecimento e quero levar ele para o túmulo, porque não vai servir para mais nada. Né? Então, a gente tem um monte de coisa que a gente tem que pensar e fazer. E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Como é que a gente vai resolver os nossos desafios? Aqui tal, vamos usar estratégias de gestão do conhecimento. Se você pensar lá atrás, em 98, quando eu comecei esse grupo na USP, nós tivemos o primeiro seminário internacional de gestão do conhecimento na FEA, na USP. A primeira tese de doutorado em gestão do conhecimento estava sendo feita pelo José Cláudio Terra. Né? E ninguém sabia muito bem do que se estava falando. E durante um bom número de anos, você encontrou um monte de gente, um monte de consultor vendendo a solução de GC para a sua empresa. Compre o meu SharePoint, compre o meu SAP, compre meu workflow, compre minha ferramenta e meu software e eu resolvo os teus problemas de conhecimento. Ignorando solenemente que conhecimento é produto de gente, né? Da construção coletiva de uma inteligência que precisa acontecer. Né? E durante muito tempo, quando você fala em gestão do conhecimento, ninguém sabe nem do que está sendo falado aí. E aí, mais recentemente, graças a Deus, não só a literatura aumentou muito no tema, mas as empresas começaram a se dar conta que esse tal conhecimento era essencial para as suas organizações. Como fazer a gestão dele já é um pouco mais complicado, mas era necessário realmente reter de alguma maneira esse conhecimento do ponto de vista corporativo para que você não perdesse, né, tudo que você construiu e tivesse sempre começando do zero. Né? Então, já vem há algum tempo que isso vem realmente sendo possível nas organizações, mesmo sem muita experiência e mesmo com muitos casos de fracasso. Mas a gente já vê um pouquinho mais de luz no final do túnel. Né? Então, de que gestão do conhecimento nós estamos falando? Né? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um livro que conta um pouco dessa história. E nas perguntas aqui eu já estava assim, eu vou escrever o próximo livro ano que vem, que vai ser exatamente pegando toda essa metodologia, todo esse olhar, a gente já está meio com ele organizado, porque ainda tem muita resposta para dar. Né? Ainda tem muita coisa para escrever. E olha que eu não gosto muito de escrever, não, mas tudo bem. Faz parte. Né? Nós estamos falando de uma gestão do conhecimento que é um processo,
que é um processo que parte do ponto de vista da estratégia corporativa, que se preocupa em capturar, organizar, guardar, descartar, localizar, compartilhar, motivar, aplicar, proteger conhecimento, medir, analisar e divulgar esses resultados. Então, existe um processo de gestão do conhecimento. Existem organizações que vão definir uma metodologia própria para as suas organizações. Não existe uma receita de bolo que vai dizer que o IPEA e o BNDES e a Embrapa e a ENAP, todas vão fazer gestão do conhecimento desta maneira, usando essa estratégia. Não é possível. Se conhecimento é prerrogativa do sujeito, não é do objeto, e o sujeito somos nós, seres humanos, nós somos únicos. Aumenta muito a complexidade desse processo. O que é bom para mim não é bom para você. Por que toda a gestão do conhecimento tem que ser do meu jeito e não da tua? Não é verdade? Não é possível fazer isso. Né? Então, o que é possível é a gente aprender a olhar a organização, e entender o contexto daquela corporação e perceber qual é a estratégia melhor para dar conta daquele processo. É preciso empoderar pessoas, é preciso ter intenções claras, intencionalidade. Onde é que eu quero chegar, como é que eu posso chegar lá, qual é a minha meta, qual é o meu prazo. Mas é preciso permitir que as pessoas façam escolhas, se apropriem desse processo, se engajem no processo de gestão do conhecimento. E é preciso medir, viu, gente? Monitorar, porque senão não é gestão. E é preciso ter governança corporativa de gestão do conhecimento, para ter mecanismos de controle, de acompanhamento, para que você não deixe todo esse esforço, toda essa iniciativa morrer na praia. Você faz bonito, aí depois cada um vai para um canto e ninguém é dono, né, daquele filho. Aquele filho não tem pai nem mãe. E não é assim que funciona. Eu já vi algumas empresas implantarem lindos portais, fazer festa de lançamento, camiseta, caneca, coisa linda, banner, tudo bonitinho. E aí depois dizer assim, mas quem é que vai colocar os dados lá dentro? Eu falei, você, cara pálida. Ou você acha que vai criar uma equipe para fazer tudo? Né? Numa organização de 20 mil pessoas, cada um tem que ser dono do seu processo. Cada um tem que ser competente e capaz de ver o que é importante estar lá, ter sido orientado, ter profissionais competentes, mas não dá para você pegar numa empresa de 20 mil pessoas, 5 pessoas na equipe do Fábio para colocar todos os conteúdos necessários. Não é possível. Então, quando a gente convoca para compartilhamento e para cooperação, é porque não dá para fazer gestão do conhecimento de outro jeito. É piada. Vira só uma coisa bonitinha que serviu para a data do lançamento. Aí você já colocou um vídeo, uma palavra do especialista, uma referência bibliográfica, ou não sei o quê, e o resto vai ficando. Porque a gente faz um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu não conheço ninguém aqui que trabalha só numa coisinha e não faz mais nada. Né? Todo mundo tem uma vida ativa e intensa e está produzindo conhecimento o tempo todo. Qual é o conhecimento que a gente quer verdadeiramente reproduzir? Nós estamos falando também dessa gestão do conhecimento, da gestão do conhecimento que reconhece as dimensões do conhecimento tácito e do conhecimento explícito, conhecimento já registrado, sistematizado de alguma maneira, ou o conhecimento que está na cabeça e nas mentes dos trabalhadores, né, que muda dramaticamente a forma como a gente gerencia a organização, porque se eu sei, tá, que é você que detém um determinado conhecimento e ninguém mais sabe, e você vai embora da empresa e você fica doente, você não tem nem direito de ficar doente. Porque se é só você que sabe, eu vou ligar no fim de semana na sua casa, e se você estiver passando mal, e eu vi isso acontecer numa empresa, pelo amor de Deus, eu mando o médico, eu mando o enfermeiro, mas você vem para cá, porque só você sabe operar esse equipamento. Então, a gente está falando que a gente tem a obrigação de criar meios de registrar e sistematizar conhecimento já explicitado, mas a gente tem que criar ambiente possível de compartilhamento desses conhecimentos, porque ninguém, e me desculpem todos os especialistas em gestão de pessoas, não é mais possível reter talentos. Todo objetivo estratégico em mapa está lá, atrair e reter talentos, lindo.
É mais fácil reter o conhecimento do talento do que o talento. As pessoas vão embora das organizações. Né? As pessoas têm outras oportunidades, vão ganhar melhores salários, vão se aposentar. E algumas delas são tão bandidas, mas tão bandidas, que às vezes elas até morrem durante o expediente. Percebe? E aí a gente fica sem a pessoa. E se você não se preocupou em reter o conhecimento daquela pessoa, já era. Aquele não volta mais à vida. Entende? E isso acontece. E acontece mais frequentemente do que nós gostaríamos. A gente brinca com isso, mas é uma realidade. Então, como é que de verdade a gente retém conhecimento que é essencial para a nossa organização, sem depender, virar escravo apenas da existência saudável de um ser humano? Somos falíveis. Então, a gente não pode se dar ao luxo de fazer só isso. Né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai lá, Fábio já falou isso, né? Ele me contou que ia fazer toda essa palestra, o que eu vou fazer? Por que a gente tem que fazer gestão do conhecimento? Né? Por que gestão do conhecimento vira imperativo nas organizações hoje em dia? Então, vamos lá. Primeira razão, porque as pessoas, todas as organizações, têm conhecimentos que são essenciais para o seu desenvolvimento, para a obtenção dos seus objetivos estratégicos, para o exercício do seu funcionamento com qualidade e com resultado. Né? Ainda bem que o Fábio falou isso, porque não é porque a área pública tem que ter resultado, sim, que senão ninguém fica vivo no processo. Certo? Então, nós fazemos gestão do conhecimento porque nós precisamos disponibilizar conhecimento essencial que está em estado crítico, que está só na cabeça dela ali, entende? E ele tem que estar disponível para quem deseja e necessita. Essa é a primeira razão. Porque eu não quero perder todo o conhecimento que vai embora com as pessoas e na hora que o próximo chega tem que construir esse repertório todo de novo, porque não deu certo para funcionar. Né? Então, essa é a primeira razão. E a segunda razão, que já foi falada também, é porque a gente precisa de inovar. Né? E se a gente pensar em conhecimento, em inovação como a construção de conhecimento novo, nós, a partir de ambientes de compartilhamento, a partir de movimentos onde nós temos clareza de qual é a proposta estratégica da organização e temos grupos se mobilizando para criar diferenciais de competitividade, você consegue inovar a partir de boas estratégias de gestão do conhecimento. Então, se não fosse por mais nada, né, se ninguém precisasse de conhecimento para mais nada, as organizações hoje já têm um imperativo que eu preciso aprender, fazer alguma coisa com esse conhecimento que as minhas pessoas possuem, que os meus colaboradores detêm, para gerar resultado e valor para a minha organização. E se eu não tiver o conhecimento que eu preciso dentro da organização, eu tenho que dar um jeito de comprar ele em algum lugar. E aí você tem fusões, incorporações, pós-graduações, capacitações, treinamento, tudo que você quiser imaginar, que de uma certa maneira o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, eu estou comprando o conhecimento que eu preciso para desenvolver melhor a minha organização, para gerar valor a partir de uma proposta de compartilhamento e de construção de conhecimento novo. Então, na essência, nós estamos falando disso. É para isso que a gente precisa de conhecimento. Né? Qual é o pulo do gato, gente? Tem que ter um pulo do gato, né? Senão não tem graça. Olha só. Mobilização e sensibilização de pessoas. Comunicação e desdobramento. Então, vamos nós. A gente já está entendendo isso. Olha, eu faço conhecimento a partir de uma estratégia, eu crio estratégias de sistematização de conhecimento explícito e eu tenho que criar ambiente de compartilhamento para o conhecimento tácito. A grande dificuldade, a grande barreira que eu tenho é como eu mobilizo e sensibilizo pessoas para esse processo. Como eu ajudo essas pessoas a vencerem esse paradigma de achar que o conhecimento é meu e que eu tranco ele a 7 chaves, porque é a minha moeda de troca, é o que garante a minha posição no emprego. Isso não existe mais, gente. Isso é uma piada, isso não faz mais sentido. Mas essa resistência ainda está presente nas organizações. E aí eu digo mais, se eu não tiver um bom programa, um bom processo de comunicação, eu não consigo fazer o conhecimento ser compartilhado onde ele precisa ser compartilhado.
Então, eu brinco muito que hoje em dia você casa e descasa assim, toda hora, né? Casou, amanhã já está divorciado. Tem gente que não demora muito tempo para isso, não. Agora, tem um casamento que não pode ser desfeito, que tem que ser, lá, século XX, início do século XX. É conhecimento e comunicação. Conhecimento e comunicação não podem se divorciar. Porque não adianta nada eu ter uma estratégia fantástica de retenção de conhecimento e não saber comunicar e divulgar para quem precisa. Então, essa é uma das grandes questões na área pública e na iniciativa privada também. Faço um monte de coisa para reter conhecimento, mas ainda não consegui mobilizar pessoas e comunicar adequadamente para que as pessoas façam uso daquilo que está disponível. É um desafio que a gente ainda tem por vencer. Eu não sei a resposta certa, a gente faz algumas coisas, mas eu não garanto para vocês que a gente já sabe exatamente, está dominado. E eu espero de coração que na linha da gestão do conhecimento nunca esteja dominado. Porque se a gente chegar a uma hora de que a gestão do conhecimento não representa mais nenhum desafio para a gente, ele já virou, já encaixotou numa daquelas caixinhas do Taylor e o Fayol que ele estava falando. Tem que ser dinâmico, tem que ser processo, tem que estar em constante construção. Senão, não faz sentido. Né? Senão, não é conhecimento novo. E aí, gente, eu quero falar rapidinho para vocês do livro. Né? Afinal das contas, eu fui convidada aqui para falar de um livro que foi publicado ano passado pela editora Senac, em outubro, que se chama Gestão do Conhecimento, a Mudança dos Paradigmas Empresariais do Século XXI. Bom, primeiro, esse livro foi escrito por um grupo da pós-graduação do Senac São Paulo. Durante 11 anos, eu coordenei o curso de pós-graduação em Gestão Estratégica da Inovação e do Conhecimento no Senac São Paulo. Formamos inúmeras pessoas nessa área. Eu queria, Cecília, por favor, larga a máquina, levanta. A Cecília é aluna da minha primeira turma da pós e uma das coautoras do livro. Ela já sentou, levanta, né? Ninguém nem chegou a te ver, você já sentou. Então, ela é uma das coautoras do livro. Durante 11 anos, nós trabalhamos com inúmeros projetos de gestão do conhecimento num curso de pós que trabalhou as competências essenciais, que era aprender a olhar, aprender a escolher e aprender a implementar projetos de gestão do conhecimento. E a Cecília foi uma das alunas que acabou virando minha amiga e que vivia enchendo a minha paciência que eu tinha que escrever o bendito do livro, que eu não queria escrever. E aí eu apresentei a Cecília para outras duas ex-alunas que já tinham escrito um livro. Eu falei, vocês conversam aí, eu participo para ajudar a pensar o projeto do livro, mas não vou escrever nada. E aí, evidente, né? Depois que da primeira reunião eu não resisti, nós concebemos o projeto do livro. Então, com exceção do Duílio, que é o sexto autor do livro, que é um técnico, um engenheiro da Transpetro, que tinha um case e que ele trouxe o case dele para o livro, e aí nós o colocamos como coautor. Todos os outros são ex-alunos da pós-graduação do Senac, que eu coordenei, e nós resolvemos contar essa história. E qual foi a história que nós contamos? Tá? O que nós começamos? Nós começamos a analisar esse cenário de complexidade. Olha o mundo que nós vivemos, quais são o tripé de sustentação para a gente entender melhor esse cenário, complexidade, conhecimento e estratégia. Então, toda a abertura do livro vai analisar um cenário de complexidade, o valor do conhecimento nesse contexto e como é que conhecimento apoia uma estratégia corporativa. Depois disso, nós temos um capítulo que quem comprar o livro vai amar, porque foi feito por uma das minhas alunas, a melhor revisão de literatura que eu já vi sobre gestão do conhecimento, que é do bloco as bases teóricas para a gestão do conhecimento. E aí nós resolvemos construir um caderno de campo. O que nós ensinamos durante anos no Senac? Nós ensinamos que para começar a pensar a gestão do conhecimento, era necessário desenvolver um olhar sobre a corporação que entendesse e pudesse fazer um bom diagnóstico de quais eram as características daquela organização, de onde ela necessitava de uma estratégia de gestão do conhecimento. Então, do livro tem uma parte azulzinha,
Eu estou sem o livro na mão, está com você, né, Fátima? Depois eu pego. Mas vocês vão olhar. Tem um caderno de campo que está com uma cor diferenciada, onde a gente diz como olhar. Depois nós trabalhamos como escolher. Nós temos um glossário imenso, nós temos a descrição de inúmeras ações de gestão do conhecimento, dizendo as bases teóricas, quando ela é melhor utilizada, a nossa opinião sobre aquela estratégia, o que pode ser feito. Depois nós pegamos, e o Fábio disse, né, não basta apenas saber fazer A, tem que ter gestão de processo, gestão de projeto. Nós fizemos exatamente isso. Como implementar e mensurar? A base da gestão de projetos, PMI, metodologias de gerenciamento de projetos, de elaboração, algumas dicas, né, de como é que você monta um projeto de GC, como é que você desenvolve os indicadores, como é que você monitora e mensura. Está tudo no nosso caderno de campo. E aí, a gente pegou e fez o quê? Principais desafios. Quais são os desafios de uma organização que quer implantar a gestão do conhecimento? E quais são os desafios que a própria gestão do conhecimento encontra quando ela quer se constituir como uma área essencial nas organizações? Aí fomos buscar, né? Esse foi um painel que nós organizamos para a alta gestão da Secretaria da Fazenda no Governo do Estado de São Paulo, e nós trouxemos Promon, nós trouxemos Transpetro, trouxemos pessoas e instituições que estavam enfrentando esses desafios, e nós perguntamos, como é que você resolveu? E aí, colocamos nesse capítulo, colocamos experiências de aprendizado da pós-graduação, grupos de alunos que escreveram e publicaram as suas experiências, como que a gestão do conhecimento os transformou e o que eles estavam fazendo. Contamos um pouquinho da história da pós e fizemos um glossário que desse tudo que a gente pudesse imaginar que fosse importante para alunos e para empresas que queiram implantar a gestão do conhecimento. É uma receita? Não é. Não é uma receita. É uma metodologia que diz, olha, se você desenvolver um olhar adequado, se você reconhecer quais são as características daquela organização, se você sabe qual é a proposta estratégica daquela organização, você começa a pensar, como é que eu posso fazer isso? O que vai ser bom para esse grupo e não para aquele? E aí começar a criar, né, o que é melhor para a gestão do conhecimento da sua empresa. Uma coisa que o Fábio falou e que eu achei bem legal, e eu, como ele, né, temos a certificação internacional do Knowledge Management Institute, que é a ideia de que eu não tenho que começar pelo que é mais grandioso. A gestão do conhecimento transforma as instituições, é elemento de gestão de mudanças. E as mudanças, elas começam, às vezes, por coisas muito pequenas, que não custam muito dinheiro e que você não tem que vender muito caro para o presidente da sua empresa. Porque a primeira pergunta que ele vai fazer, legal, 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 o que eu vou ganhar com isso? E se a gente não puder mostrar que vai ganhar alguma coisa com isso, por que ele vai investir? Então, começar pequeno, às vezes, é extremamente saudável. Você demonstrar, né? Isso aqui o IPEA tem prática nisso. Que eu lembro na área da qualidade total, lá atrás, no início da década de 90, a gente trabalhava com enfoque paralelo, lembra, Fábio? A gente trabalhava com enfoque paralelo, porque embora o IPEA fosse nucleador de qualidade, nem sempre a gente conseguia fazer dentro de casa tudo que a gente queria da qualidade. Então, a gente começava pelos pequenos projetos que tinham grande impacto, eram de fácil implementação e que a gente conseguia demonstrar rapidamente algum resultado. Então, tem várias maneiras que se pode fazer gestão do conhecimento e a gente tentou, nesse livro, trazer alguma dessas maneiras. É meio que uma febre, né? Foi só, está quase acabando esse, eu já tinha 2 pessoas me convidando para escrever outros 2. Falei, calma, calma, não vamos escrever nada agora, deixa eu passar esse ano com calma, mas eu percebo até pelas perguntas o quanto ainda é necessário que a gente comece ou com pequenos artigos, ou com participação em blogs, mostrando que dá para fazer muita coisa, que não é tão complicado quanto parece.
mas que respeita o momento que nós vivemos, respeita a sociedade que nós vivemos e as características de complexidade que são parte do nosso cenário. Isso a gente não pode ignorar. Então, essa é a história do livro, essa é a minha crença e a crença de muitas pessoas que estão dentro da área da gestão do conhecimento, que não dá para dizer gestão do conhecimento é A ou é B ou é C. É um processo, ele é ágil, ele é dinâmico, ele está sempre se ressignificando em função de um contexto. A gente fala de construção coletiva de conhecimento. Né? O conhecimento que eu construí ontem pode estar totalmente relevante hoje, e eu tenho que ter a agilidade suficiente para pensar o que é bom hoje. Mas uma coisa eu sei, se a gente conseguir fazer desta tal gestão do conhecimento um processo aliado à estratégia da organização a qual eu pertenço, eu consigo transformar a minha organização para melhor. Eu consigo gerar diferenciais de qualidade e competitividade se eu não estiver preso a uma máscara de gesso que diz para mim que gestão do conhecimento é aquilo. É igual quando antigamente a gente falava de planejamento estratégico, que você contratava a consultoria de fora para fazer o seu planejamento e que você publicava num volume grosso, lindo, encadernado e colocava na estante atrás do presidente. Aquilo ali não servia para nada, gente. Né? Se eu não puder estar constantemente olhando o meu cenário, entendendo o que está acontecendo, transformando aquilo e gerando novos diferenciais, eu não vou a lugar nenhum. Então, se a gente puder pensar em gestão do conhecimento como um modelo de gestão estratégica deste ativo conhecimento que está na cabeça e nas mãos das pessoas que trabalham com a gente e que a gente consegue, com isso, realmente gerar valor agregado para aquela organização, a gente vai conseguir fazer muita coisa e a gente consegue sobreviver esse milênio. Que a proposta é essa, né? Eu quero ter sustentabilidade, eu não quero perder o meu espaço agora. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que me ressignificar o tempo todo, porque a gente acredita nisso. É o conhecimento que transforma. Aquela melhoria contínua lá da década de 90 da qualidade, hoje faz sentido para mim, porque eu vou continuar aprendendo. Né? Eu aprendo. Eu aqui hoje tive assim, o prazer de rever amigos que eu não vejo há 30 anos. Né? E se eu tivesse mantido no meu portfólio aquilo que eu aprendi há 30 anos, eu hoje não poderia estar aqui falando com vocês. Porque o que eu aprendi há 30 anos já não faz mais sentido hoje. Então, é isso que faz a gente estar vivo no mundo. É a nossa capacidade constante de aprender. E se, dentro das organizações, houver esse espaço para criar ambientes de confiança e de compartilhamento, para criar espaço onde as pessoas e as organizações aprendam, e para a gente lembrar que conhecimento precisa estar disponível para quem dele precisa e necessita, aí a gente consegue fazer esse diferencial, aí a gente consegue continuar crescendo. Basicamente, esse livro traz essa crença dentro dele. Na minha experiência, eu venho fazendo isso há anos, né? Desde 1998, quando eu pus os pés em São Paulo, eu comecei a montar grupos de estudo, eu dava aula na PUC de Campinas, dava uma aula que era de administração de sistemas de informação, aí eu dava aula de gestão do conhecimento. Até que chegou um dia que começou a ter a disciplina gestão do conhecimento nas faculdades. E hoje fica mais fácil, eu posso dar aula daquilo que eu dava aula sem ter que mascarar o nome e tal, porque ninguém nem sabia do que a gente estava falando. Hoje as organizações sabem do que a gente está falando. As empresas estão preocupadas em ter processos de gestão do conhecimento. Existem prêmios nacionais e internacionais que valorizam o conhecimento dentro das organizações. Né? E existe um monte de empresa preocupada verdadeiramente em como eu mobilizo inteligência e conhecimento para gerar valor, mesmo que eles não usem a expressão gestão do conhecimento. Eles estão preocupados em criar esses diferenciais e eles acreditam que a partir das pessoas eles vão conseguir fazer isso melhor. Então isso é real, é concreto, não é perfeito. Não chegamos ao fim desse túnel, já está tudo resolvido, tem um monte de coisa para a gente aprender e eu espero que continue assim.
Porque eu imagino, e eu não quero morrer rápido nem nada, estou aqui na vida e quero ficar por um tempo, mas eu acho que a gente aprende até a hora que morre. E se isso é verdade para o indivíduo, isso é verdade para a organização também. As organizações aprendem enquanto elas estiverem interessadas em aprender. E depois que elas param de aprender, é pouco tempo até que verdadeiramente elas não façam mais diferença nenhuma na sociedade, nas nossas vidas, nas nossas organizações. E quando o Fábio diz, o cidadão não quer saber quantas estratégias de gestão do conhecimento a área pública tem, verdade, para que interessa isso para ele? O que ele quer saber é, eu estou sendo bem atendido? Eu estou tendo o meu problema resolvido? Esta organização pública é transparente, me atende na minha necessidade? E a gente está dizendo, e eu sei que o Fábio fala isso, e eu falo também, que se nós mobilizarmos inteligência e conhecimento dessas organizações e gerarmos processos sistematizados e claros, com sistemas de governança claros para você dar continuidade, a sociedade vai perceber a melhoria da qualidade. Ela não precisa saber que foi a estratégia A ou B de gestão do conhecimento que gerou aquilo, bobagem. Ela só precisa saber que ela está sendo atendida naquilo que ela necessita. E que melhorou a qualidade do serviço público. E nós aqui de dentro vamos ficar super felizes, porque nós sabemos que nós estamos mobilizando inteligência e conhecimento para gerar esse resultado. Basicamente é isso. Gente, vocês não... Ah, eu adoro, sabe? Alguém quer ler para mim ou querem que eu leia? Esta é uma poesia do Fernando Teixeira, que durante anos eu achava que era do Fernando Pessoa, e não é. Depois que eu descobri, eu mudei o nome do autor. Tá? Mas que tem a ver com tudo que a gente acredita. Tá? Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos. Fernando Teixeira. Gente, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Só que a nossa travessia agora é todo dia, muda tudo todo dia. E nós não temos o direito de ficar à margem de nós mesmos. Né? Nós estamos no mundo, nós estamos vivos e é nossa responsabilidade. Não é responsabilidade da mãe empresa, da mãe pátria, da mãe governo. É responsabilidade nossa, como indivíduos, de construir presente e futuro melhores. E nos basearmos na experiência do passado. Chegou a hora de dizer que isso não é comigo. Né? Isso é com cada um de nós, e se a gente mobiliza inteligência e conhecimento, a gente começa a realmente se apropriar desse posicionamento. O resultado desta organização é responsabilidade nossa. Não é do presidente do IPEA, não é do diretor de desenvolvimento institucional. É de todo mundo que está aqui dentro. E eu acho que se a gente se apropria dessa responsabilidade, a gente constrói um mundo muito melhor para a gente. E isso é o que eu acredito. Gente, dúvidas, perguntas, angústias, ansiedades? Muito obrigado pela sua palestra, professora Rosemary. Meu nome é Pilad, eu sou servidor da carreira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Estou há 26 anos no serviço público. É muito bom, eu vim a pé lá do Ministério, estava com uma preguiça danada, mas eu vi que valeu a pena. É muito bom de participar de uma palestra em que uma pessoa fala com tanta autoridade e conhecimento de causa sobre complexidade. Né? Geralmente, em palestras, quando alguém fala complexidade, associando ao termo complicado, eu levanto e vou embora. Então, quer dizer, falar de melhoria do serviço público, inovação, sem nunca ter lido Capra, ou sem ter lido Liechtenstein, é um pouco difícil, né? Mas o meu ponto, não é nenhuma pergunta, mas só uma observação, que você falou que era da Embrapa, né? Eu não sei se a senhora foi contemporânea do professor Fuad Gattai Sobrinho,
né, que, inclusive, coincidentemente, está nos cinemas do Brasil o filme sobre o Alan Turing, né? E esse nosso brasileiro, ele, na verdade, ele quebrou o paradigma da máquina de Turing, né? E o Brasil tem essa mazela de tratar a genialidade dos brasileiros de maneira tão perversa, né? Sem fazer nenhum juízo de valor, porque todos nós temos defeitos, mas ele revolucionou toda a parte da computação, da engenharia de software, e o Brasil mal o conhece. Então, diante disso, eu gostaria de saber se a senhora já passou por situação semelhante e quando que o Brasil realmente vai investir estrategicamente em inovação. Que boa pergunta, né? Bom, sim, eu trabalhei com o Fuad desde o início da empresa, né? Nós fomos contemporâneos na Embrapa. Complexidade e complicação não são a mesma coisa, tá? Legal. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, não é isso? Eu já passei por momentos onde você vê que o talento não é reconhecido. Já. Existe uma proposta de governo, né, de programas de inovação. Quanto tempo isso vai levar para acontecer? Em 2009, o Takeuchi, né, da dupla Nonaki e Takeuchi, eles publicaram num jornal, porque ele fez uma videoconferência em São Paulo com um grupo grande, que foi assim uma delícia, nós passamos 4 horas conversando com ele no auditório, e ele disse que a gestão do conhecimento no Brasil tinha, no mínimo, 30, 40 anos de atraso, que ninguém sabia do que estava falando aqui. E eu lembro que 1 ou 2 anos depois, o David Snowden, né, que é o pai da matriz Kynefin de gestão da complexidade, ele chegou num congresso de gestão do conhecimento da SBGC e começou dizendo assim: só no Brasil gestão do conhecimento é importante, no resto do mundo ela já não existe. E eu tive vontade de matar o Snowden, porque eu falei, droga, eu ganho minha vida com isso, como é que ele fala isso aqui para 600 pessoas, dizer para mim que isso não vale mais nada. E aí foi muito legal que ele começou a falar de por que gestão do conhecimento já não era importante no resto do mundo. Porque ele disse que na hora que nós, seres humanos, competentes, capazes, entendermos, né, que gestão do conhecimento é prerrogativa do sujeito, não é do objeto, que nós temos condições de construir esses diferenciais de valor, que nós estivermos empoderados adequadamente para nos tornarmos donos desse processo, e que a gestão do conhecimento passar a fazer parte do DNA da empresa, a palavra gestão do conhecimento se torna absolutamente irrelevante. Porque gestão do conhecimento é função de todas as pessoas na organização. E aí você pega lá o Peter Drucker, que diz o seguinte: todos nós somos trabalhadores do conhecimento. E as questões essenciais do trabalho do conhecimento é eu me perguntar qual é o trabalho e que conhecimento eu preciso desenvolver para fazer esse trabalho. Mas nem todo mundo é gestor do conhecimento. Porque as questões essenciais da gestão do conhecimento são: como que eu capturo, como é que eu recupero e como é que eu trato, sistematizo aquele conhecimento necessário e como eu entrego com qualidade, com eficácia, com eficiência e no tempo certo para quem dele precisa. Então, nós estamos falando de processos diferentes. Agora, quanto tempo a nossa sociedade vai precisar para trabalhar esse processo de transformar conhecimento no DNA das organizações, reconhecer que as pessoas são detentoras desses talentos e que elas precisam ser empoderadas? Vocês, por favor, não briguem comigo. Está na raiz da educação desse povo. Está na raiz das nossas políticas educacionais. E olha, gente, só no serviço público eu trabalhei 29 anos e meio.
Então, por favor, não pensem que eu não conheço o setor público. Eu saí do setor público porque, com 29 anos e meio de serviço público, eu só tinha 44 anos. Eu estava nova demais para não ter mais para onde crescer. Eu já era final de carreira de Embrapa há 500 anos, eu já não tinha mais nada para fazer. Aí eu falei, não, vou pedir demissão de tudo e vou começar de novo. Porque aí eu estou nova demais para morrer aos 44, concorda? Então, eu fui estudar mais, fui me aperfeiçoar mais para continuar até aqui. Eu não tenho essa resposta, né? Porque, na verdade, a hora que educação consistente, consciente, construtivista, uma proposta pedagógica de compartilhamento, de construção de conhecimento, existir, nós vamos poder ter talentos sendo reconhecidos, nós vamos entender inovação como criação de conhecimento novo, e não apenas como a compra e aquisição de ferramenta. Na hora que a gente lembrar que tem um cérebro por trás da ferramenta, aí eu acho que a gente talvez se transforme. Mas a gente não pode desistir por causa disso também, não. Porque se eu desistir, eu morro. Os talentos que você mencionou e que nós vários conhecemos, inúmeros talentos, se eles pararem de tentar, eles não conseguem sobreviver. Então, a gente continua, vai batalhando, vai falando o que pensa, o que acredita, mobiliza algumas pessoas, outras ficam com raiva de você, mas tudo bem, faz parte. Ok? Mais uma só, gente. Depois a gente tem ali, não tem? O coquetel e tal, aí a gente pode conversar mais. Mais alguma pergunta? Tem aqui. Oi, tem Robson, também sou da área de gestão do trabalho do Ministério da Saúde. E queria agradecer a oportunidade de participar desse evento, que achei fantástico. Até uma surpresa a gente saber ontem, né? Hoje foi convidado. Eu gostaria, se fosse possível, só voltar no slide antes do pulo do gato. Aquele slide que aparece... O anterior? Anterior ao pulo do gato. Anterior ao pulo do gato, vamos lá. Então, tem esse comentário, que há 110 anos aproximadamente, o Charles falou que Tudo que podia ser inventado já foi inventado. E, por acaso, hoje, estava tendo um comentário na rádio que eu estava ouvindo, que está fazendo 100 e poucos anos que foi inventado o telefone, declarado que foi inventado o telefone. E, na época, foi dada entrada em 2 pedidos de registro de patente, Graham-Bell e um outro inventor. E, recentemente, declararam que nenhum dos dois foi inventor. Foi um italiano que foi declarado, então, inventor do telefone. A gente vê como é que evolui, né? Nós estamos só usando 10% da nossa cabeça. Onde é que nós vamos parar com a gestão do conhecimento? Eu queria fazer esse comentário. Obrigado. Eu acho muito legal, que eu não quis falar muito porque o tempo era rápido. Há 115 anos, quando o Dewey falou isso, ele tinha esse direito, né? Ele não tinha um cenário do que estava por vir, né? Qual era a realidade do mundo em 1899. Nós não temos esse direito. Nós vivemos esse mundo de transformações assim absurdas, velozes e constantes. Nós podemos não saber para onde vai, mas a gente sabe que nada será como antes. Então, a nossa preocupação com essa mobilização de conhecimento, com essa compreensão do que é complexo de verdade, não misturar com complicado, como ele disse, né? Com essa necessidade de aprender o tempo todo, porque nós sabemos que tudo vai mudar. Lá atrás ele tinha esse direito e tudo mudou, né? Nós não temos mais. Gente, deixa eu voltar agora tudinho lá. Blá, 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 blá. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer poder rever alguns amigos queridos, alguns que eu nem abracei ainda, porque chegaram depois. E foi um prazer imenso, Fábio. Muito obrigada poder estar aqui no IPEA falando de algo que eu acredito, que me apaixona, e trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência. E fico à disposição. Eles têm a cópia disso, não tem? Então tá, porque tem o meu e-mail aí também. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, trocar ideia, eu respondo e-mail, de verdade.
Tá? Então, eu fico à disposição de vocês. Super obrigada. Obrigado, a Rosemary Juliana Longo. Dando continuidade agora, um coquetel e a sessão de autógrafos com a autora, né, Rosemary Juliana Longo, e com o técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, o senhor Fábio Ferreira Batista, que estará autografando o TD Casos Reais de Implantação do Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira, a experiência do governo de Minas Gerais. Os interessados em adquirir o livro da palestrante, procurem o estande que vai estar aqui montado aqui atrás, tá? Tá certo? Agradeço a presença de todos e tenham uma ótima tarde.